Bom, nessa segunda parte a gente vai tratar mais especificamente do escoamento do ar na escala planetária, né? E onde a gente tem que considerar o caso do efeito de Coriolis. Então a gente tinha dito que usa, né, a representação da pressão, né, o campo de pressão atmosférica, para inferir a movimentação do ar, né, onde ele converge, onde ele diverge. Então, está escrito assim, ó, considerando apenas o gradiente de pressão, o ar escoaria perpendicularmente ao campo de pressão, tal como a água sobre o relevo. Então, vamos ver isso em miúdos aqui. Ó. Faz de conta, então, que isso aqui fosse uma elevação, né? Que são curvas de nível, aqui é o alto da elevação e aqui é a parte mais baixa dela. Se eu jogasse água aqui, né, se chovesse, o sentido do escoamento seria fugindo do alto da elevação, né, indo para as partes mais baixas aqui. E o sentido, né, esse escoamento, ele ocorre, né, toda vez que ele cruza aqui na curva de nível, ele cruza perpendicularmente à curva de nível, né, seguindo o gradiente de nível, no caso, né, de altitude. Então, no caso da pressão, o raciocínio seria exatamente o mesmo. Né? Se considerar só o campo de pressão, só o gradiente que essa pressão tem, o ar tenderia a escoar, né, aí de dentro para fora, divergir aqui, né, fugindo do centro, né, perpendicularmente ao campo da pressão. E nesse caso, aqui é baixa pressão, então é o contrário, é uma depressão. Né? Se fosse no relevo, seria como se fosse um funil, né? A água escoa perpendicularmente às curvas de nível em direção ao centro desse funil. Né? Que poderia ser, por exemplo, um negócio que a gente chama de um relevo de dolina, né? Que é a entrada de uma caverna, normalmente é assim. Né? É uma depressão, a água toda escoa e cai dentro de um buraco e o rio é subterrâneo. Né? O escoamento ocorre por dentro da terra. Quando o escoamento é por superfície, isso aqui vai ser aberto, né? Você não consegue ter as curvas fechadas, né? Você vai ter o vale. Mas nesse caso aqui, o análogo é a dolina, né? Ao contrário da colina. No caso do campo da pressão, por analogia, né? Enfim, é bem parecido com o caso da dolina. Né? Então é a mesma coisa, o ar escoaria perpendicularmente aqui, ó, as curvas de pressão, né? Aqui tem, esse aqui seria no alto da troposfera, né, que nem está aqui. Se fosse no nível do mar, seria o oposto, né? Então, eu olho essa carta e faço a inferência do que aconteceu no meio do caminho. Então, a gente faria a inferência de que daqui e aqui a relação é, o ar está vindo aqui em direção a esse centro, e não está sumindo nem ficando concentrado, ele está mudando de nível, né? Ele converge aqui, desce e reaparece aqui na outra carta. Né? O ar está sendo transferido dessa altitude para essa altitude. E desse lado, a mesma coisa, só que ao contrário. Né? Ele converge aqui na superfície, diverge lá em cima. Mas, essa interpretação por analogia ao relevo me permite fazer a inferência, então, que o ar escoaria assim, perpendicularmente. Se eu estou chamando a atenção para isso é porque talvez não seja bem assim, né? Então, naquele exemplo que a gente começou a aula, com o caso de uma vela, né? A convergência de massa no entorno aqui da chama e a divergência no nível mais alto, depois que o ar já esfriou, essa aproximação que a gente está fazendo, né? De que o ar flui, escoa perpendicularmente às curvas de nível, né, em direção ao centro aqui da baixa, ou fugindo da alta
também perpendicularmente, né? Essa aproximação, ela funciona bem no caso da vela. Então a gente diz que uma aproximação é razoável, porque os deslocamentos latitudinais são insignificantes. Opa, então, tem uma novidade aqui. A gente está dizendo que as variações de latitude envolvidas nesses movimentos no entorno de uma vela são muito pequenininhos. Então, eu posso interpretar dessa forma. Poxa, pessoal, você já viu essa nuvem aqui na aula passada? Essa nuvem é um cumulonimbus, está chovendo. Está vendo convergência de massa na superfície, então uma baixa pressão. Então, olha só, se você tiver um barômetro e for chegando uma nuvem dessa perto de você, o que o barômetro vai acusar? Vai dizer para você, a pressão no barômetro vai começar a diminuir, vai cair. E quando a nuvem estiver bem em cima de você, né, quando essa tempestade estiver aqui bem em cima de você, a pressão é mínima, né, diminui bastante. Aí depois, se a nuvem continuar andando, né, passar por você, a pressão aumenta de novo. Então você vê no barômetro uma redução da pressão quando uma nuvem dessa está sobre você, né? E o vento flui em direção a ela e muda de nível, né? Ó, sobe. E quando chega aqui tem um certo limite, né? Que é o limite com a estratosfera. E o ar espalha, diverge, né? Vai para todos os lados. Então aqui a pressão é um pouco maior e vai espalhando para os lados. Então na carga de pressão seria também assim, né? As isolinhas, as isóbaras, né? E essa aproximação de interpretar, né, essas isóbaras e enxergar o ar fluindo perpendicularmente, né, ó, vindo para cá e aqui também, aqui se afastando desse centro, essa é uma aproximação também razoável no caso de um cumulonimbus. Ó, no caso de um CB, né, cumulonimbus, essa aproximação ainda é razoável, pois os deslocamentos latitudinais também são desprezíveis, da ordem de quilômetros. São poucos quilômetros, né? 2, 3, 4 quilômetros, sei lá, o tamanho de uma nuvem dessa, 10 quilômetros, se for muito grande. Essas variações assim, de quilômetros, de alguns quilômetros, não são mudanças de latitude muito pequenas, né? Então tem a ver com variações de latitude. Mas é legal aqui porque você vê, né, que a gente está aplicando a ideia, né, o conceito, né, de convergência e divergência de massa na atmosfera, no caso da nuvem também, né? Mas olha só o que está escrito aqui. No caso de um ciclone tropical, furacão, vai ser objeto da outra aula, da próxima aula, essa aproximação não é mais válida, pois os deslocamentos latitudinais são relevantes, da ordem de centenas de quilômetros. Então as coisas funcionam de um jeito um pouco diferente, porque agora entra em jogo uma coisa chamada efeito de Coriolis, que é responsável por isso aqui, ó. Esse movimento em espiral aqui. Essas movimentações de ar, né? Convergência, divergência de ar na troposfera envolvem movimentações grandes em termos de latitude. A gente tem que considerar esse chamado efeito de Coriolis, que produz isto daqui, esse movimento espiralado aqui, que a gente vai explicar agora com um pouco mais de detalhe nos próximos slides. Na origem, o Coriolis ele tinha um problema prático, que era o seguinte: você imaginasse, sei lá, você solta um tiro com um canhão bem poderoso do Polo Norte,
em direção a um alvo aqui, ó. Você mira no alvo, né? E manda o seu tiro. Tum. E você espera que ele atinja o alvo, né? Ocorre que, conforme o tiro vem andando, curiosamente, a impressão que você tem, né, você está aqui na superfície da Terra olhando o tiro, é que ele faz uma curva. Né? Você deu o tiro em linha reta em direção ao alvo, mas a impressão que você tem é que ele faz uma deflexão e você erra o alvo. Né? Em vez de você mirou aqui o alvo, mas você deu o tiro e aparentemente a impressão que você tem quando você está aqui na Terra olhando o tiro é que o tiro foi desviando, desviando, desviando e caiu longe para de onde você tinha mirado. Esse era o problema do Coriolis. Isso acontece de fato. O Coriolis ele formulou isso da seguinte maneira: ele disse o seguinte, que a trajetória aparente vai depender do sistema de referência. A gente vai explicar isso aqui com um pouco mais de calma, para tentar entender por que quando eu solto, né, alguma coisa se movimenta na Terra, né, a trajetória que ela vai fazer, esse objeto vai fazer, depende do ponto de vista do observador, do seu sistema de referência. Então, se você está na Terra olhando a movimentação do objeto, você vai ter uma impressão, você vai achar que aconteceu uma coisa. Se você estiver do lado de fora da Terra, e usando as estrelas, por exemplo, como referência, você vai perceber que a coisa é um pouco diferente. Então, a formulação original do Coriolis é essa. Né? Vou dizer isso aqui. Ela tem uma explicação. Ele é um sujeito muito inteligente, muito perspicaz e trabalhou no exército de Napoleão. Pela data aqui você consegue perceber que tem uma relação. Né? E o problema da artilharia na época, né, na época do Napoleão, houve um desenvolvimento muito grande da artilharia. Né? Nessa altura você já conseguia, muito antes de aqueles canhões antigos, né, da época das navegações, etc., aquilo era muito primitivo, né, e o alcance era relativamente curto. Na época do Napoleão você já tem canhões que conseguem lançar distâncias consideráveis. E nessas distâncias consideráveis nessa época, você já começa a ter alguns efeitos estranhos. Mesmo que você fizesse a correção, por exemplo, medisse vento para fazer a correção do tiro em função da velocidade do vento, dependendo da direção que ele estava, etc., ainda assim persistia um erro, né, um desvio, que era sempre no mesmo sentido, né, sempre da mesma forma. Né. E aí o Coriolis vai encontrar uma maneira, então, de fazer essa correção nos tiros de artilharia. Então tinha uma motivação prática, né, encontrar uma solução para esse problema da artilharia. E ele conseguiu formular isso de uma maneira que tem, enfim, você consegue fazer as contas, né, calcular. Ele, inclusive, criou uma maneira engenhosa de fazer isso,
inventando uma força fictícia. Faz de conta, então, que em vez de você ter que ficar considerando que a Terra é um sistema de referência em rotação em relação às estrelas, faz de conta que a gente tem uma força. E essa força depende da latitude e tal. Então, ficou conhecido, muita gente, em vez de falar que é um efeito de Coriolis, fala que é a força de Coriolis. Acontece que essa força de Coriolis não existe, né? Não é uma entidade real. Ela, na verdade, é uma muleta, um artefato, um truque, digamos assim, matemático, né? Para facilitar fazer contas. Não é que essa força exista de verdade, não é isso que acontece. Né? Porque se eu pegar as leis de Newton, se aplicar uma força, tem que ter uma outra força contrária, né? Tem que ter uma reação, a gente fala. Então, como a força de Coriolis não tem reação, não tem a força contrária, então é esquisito. Porque é uma força que não existe. Né? O que você tem é o sistema de referência que está girando. Mas vamos ver isso em miúdos aqui, como a gente consegue explicar de uma forma sem ter que fazer nenhuma continha, né? Sem equações, de uma forma mais intuitiva. Então, vamos começar dessa representação simples aqui da Terra, por convenção, enfim, o norte está para cima, o sul para baixo, em qualquer posição, tanto faz, a gente está acostumado com essa convenção. Então, colocando o norte e o sul dessa forma, o leste está para cá, o oeste para cá, essa é a direção. Né? A pergunta é qual que é o sentido da rotação. Né? Se a Terra gira para cá, ou se a Terra gira para cá. Vou deixar você pensar um pouquinho. Bom, espero. O que a gente faz na aula, a gente consegue fazer umas coisas mais divertidas, né? A gente faz quando tem aula presencial, a gente faz uma eleição. A gente decide democraticamente para que lado que a Terra gira. Mas dá um certo debate, porque tem gente que não concorda com esse método para decidir que lado que a Terra gira. Então nem tudo. Né? A ciência não é exatamente uma coisa democrática, né? Ela precisa ser lógica. Então a democracia não serve para decidir para que lado a Terra gira. Bom, mas dá para a gente deduzir que a Terra gira para cá, né? O sentido do giro da rotação da Terra é daqui, do oeste para o leste. Então, se você é um bonequinho que está preso aqui, você vai girando aqui, você vê o Sol surgindo lá no leste, você vai andando, a impressão que você tem é que ele passa pela sua cabeça, e conforme você continua andando, você vê o Sol se pondo nesse sentido, né? Vai sumir no oeste. Né? Então é porque a Terra está girando nesse sentido, não é o Sol que gira em torno da Terra. Né? Pois bem, pelo menos a Terra gira em relação ao Sol e todas as estrelas. Né? Então é mais fácil, ou pelo menos mais plausível, de que é a Terra que está girando em relação ao resto do que todo o universo girando no entorno da Terra, ainda que tenha demorado mais de 1000 anos para convencer, né, para a gente conseguir se convencer disso. Mas enfim. Mas é uma longa história, mas o que importa para a gente é que um geógrafo tem a obrigação, né, de sempre lembrar e enxergar que o sentido da rotação é esse daqui. Tá? Pois bem, então. Só que interessante, então a Terra gira nesse sentido. Agora imagina que tem aqui um pontinho vermelho aqui que está acompanhando a Terra conforme ela está girando. Então a Terra dá uma volta em um dia, em 24 horas. Vamos arredondar que esse perímetro da Terra, né, para dar uma volta na Terra, tem que andar uns 48 mil quilômetros. Não é exatamente isso, mas é só para facilitar o raciocínio. Então, 48 mil quilômetros em 24 horas dá uma base aí de uns 2.000 km por hora.
Então, esse pontinho vermelho está acompanhando a Terra a 2.000 km/h, mais ou menos. Uma velocidade considerável, né? Então, vamos supor, lá em Macapá. Né? Em Macapá, então, né? O Equador passa em Macapá, e por acaso tem um ponto turístico interessante lá, que é um estádio de futebol. Metade do campo está num hemisfério, a outra metade está no outro. E a linha do Equador passa bem pelo meio do campo. E então, o time joga num hemisfério na metade do jogo e na outra metade muda de hemisfério, né? Enfim. Então, o sujeito que está ali, ele está a 2.000 km/h dando a volta na Terra. Poxa, mas não percebe? Claro, né? Todo mundo que está ali, o campo, a grama, a bola, o jogador, a árvore, a arquibancada, enfim, as ruas, tudo está na mesma velocidade andando junto. Então, uns em relação aos outros não percebem, né? Mas todo mundo, se eu considerar um observador lá de fora da Terra, e considerar que a minha referência são as estrelas, em relação às estrelas, quando eu olho ali para aquele pontinho vermelho, eu falo, está orbitando, o estádio lá em Macapá está orbitando a Terra, e a velocidade linear ali naquele trecho é uma coisa da ordem de 2.000 km/h. Está andando rápido. Agora, imagine que você agora tem um observador, uma pessoa, enfim, alguma coisa que está aqui, ó, no polo. Na prática é meio difícil, mas enfim, tem uma pessoinha lá, imagina, tem um maluco aqui no polo. É possível porque bem no polo tem no Polo Sul, né, tem um domo lá, que é uma cúpula construída agora dos russos, né, na época da União Soviética. E é uma estação de pesquisa, enfim, tem uns malucos que ficam lá no inverno polar trancados lá, na escuridão. E, enfim, é possível, então, na prática, alguém ficar lá. O Polo Norte é mais difícil porque não tem continente, né? Então, é um pouco mais difícil de ficar lá. Mas, enfim, o pessoal está aqui em pezinho no polo, então, ao longo de um dia, a única coisa que ela faz é girar no entorno do próprio eixo, né? Mas ela não tem velocidade linear, só tem velocidade angular, né? Então, se eu comparar a velocidade deste aqui, que está aqui, um outro que está aqui, todo mundo está andando junto na Terra, mas este tem 2.000 km/h nesse sentido aqui, né? E esse aqui não, né? E nas latitudes intermediárias, né, o que eu vou tendo? Eu vou tendo uma velocidade que começa em zero aqui, né, e vai num crescente até chegar no máximo, que é no Equador. Depois que eu for caminhando em direção ao outro polo, vai diminuindo, desde que eu considere que esse observador, né, que esse pontinho está em repouso em relação à superfície da Terra, está andando junto com a Terra. Mas se eu, né, trocar de referência, usar as estrelas como referência, que é um referencial mais geral, né, aí eu vou dizer, não, eles estão girando e a velocidade de cada um aqui depende da latitude em que ele está, né, porque em relação às estrelas eles estão girando. Muito bem. Esse slide é um esforço para representar isso. Vocês veem que eu não sou tão bom para fazer desenhinhos no PowerPoint, mas a ideia é esse corpo em diferentes latitudes, acompanhando a rotação da Terra, ele vai ter, velocidades lineares diferentes. Né? Então, corpos em repouso em relação à superfície da Terra tem velocidades diferentes, parece um contrassenso, né? Porque você fala, repouso tem velocidade, como assim? Então, porque quando eu estou falando que está em repouso em relação à superfície da Terra. Então ele está paradinho, porque ele está acompanhando a Terra, né? Então quando eu olho
um referencial na Terra, eu olho para ele, eu estou junto também, todo mundo andando junto, então ninguém percebe o movimento, né? Mas se eu usar as estrelas como referencial, aí eu falo, não, então tem velocidades diferentes, sim, né? Então, não sei se dá para entender aqui, mas o tamanho da setinha quer dizer que essa velocidade linear para acompanhar, para dar a volta na Terra, todo mundo junto, não pode ser igual, né? Esse aqui tem que andar menos quilômetros para dar a volta, e esse aqui tem em 24 horas, né, para dar uma volta. E esse aqui, para dar uma volta na Terra em 24 horas, tem que andar muito mais do que esse aqui. Logo, a velocidade aqui é muito maior do que aqui. E esse aqui não tem que fazer nada, ele só dá uma voltinha no próprio eixo, né? O deslocamento linear é nenhum. Então voltamos aqui a esse slide, né? Nosso tiro aqui do Polo Norte em direção ao Equador. Ora, a Terra está girando. Está aqui as setinhas, ó, no sentido da rotação da Terra. Então o que acontece? Ó? Essa linha tracejada aqui, ela representa o quê? A trajetória do meu foguete, né? do meu tiro. Se eu estiver olhando do ponto de vista, né, tomando as estrelas como referência, o movimento vai ser um arco bonitinho aqui, ó, em direção a esse ponto que está aqui, ó. Qual que é o problema? O ponto está aqui, do ponto de vista abstrato, o alvo está aqui ainda. Acontece que o que eu tinha mirado está acompanhando a movimentação da Terra, o giro da Terra. Então, todos os objetos que estão aqui estão andando para lá nesse sentido, enquanto o tiro vem vindo. Isso é uma questão que depende do ponto de vista do observador. Então, o que acontece? Para quem está do lado de fora olhando o sistema, é fácil de entender o que está acontecendo, né? Ó, o tiro vem vindo, e ele não sabe que a Terra está girando, né? Quando ele chega aqui, o alvo não está mais aqui, o alvo andou para lá, ó. Andou para cá. Como o alvo mudou de posição e toda a superfície da Terra foi andando junto, todo mundo foi para lá, inclusive o observador, qual que é a impressão que ele tem? É que quem mudou de direção, a impressão que ele tem, um observador preso aqui na superfície da Terra andando com ela, é que foi o tiro que fez uma curva, né? A impressão que ele tem é que o tiro fez uma curva. Mas, na verdade, se você olhar das estrelas, né, de fora, olhando para isso aqui, você percebe que o tiro foi retinho, ele foi bonitinho. Tá? A única coisa é que a Terra, como um todo, é que mudou de posição. Né? Então, na prática, significa o seguinte, ó, se o objeto está vindo do polo em direção ao Equador, a gente podia dizer o seguinte, ele vai ficar atrasado em relação ao Equador. Né? Ele não vai conseguir acompanhar a Terra. A gente podia pensar assim, ó, um objeto que está, sei lá, nessa latitude, nesta outra latitude, ele teria que ter uma velocidade maior do que a que ele tem aqui. Então, se eu pego ele e troco de latitude, ele vai ter um problema, porque ele não tem a velocidade suficiente para acompanhar a rotação da Terra, ele vai ficar para trás. É a mesma coisa, eu só estou formulando, interpretando de uma maneira um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Então, quando alguma coisa se desloca, né, em direção ao Equador, ela tende a se atrasar em relação à rotação da Terra. E o contrário também é verdadeiro. Né? Se você desse o tiro ao contrário, né, do Equador em direção ao polo, a tendência seria o quê? Seria adiantar em relação à rotação da Terra. Porque nesta latitude está andando muito mais rápido né, no sentido da rotação do que nessa latitude. Então, quando você pega um objeto daqui e põe para cá, ele vai tender a rodar muito mais rápido do que, né, no sentido do giro da Terra, uma velocidade maior do que a própria Terra. Né?
Voltando aqui naquele slide, ó. Então, se eu pego um objeto, né, que está aqui, ó, nesta latitude, ele está em equilíbrio em relação à rotação da Terra, está andando junto com a Terra. Se eu deslocar ele, né, tem uma mágica aqui, tiro daqui e trago para cá, o que vai acontecer? Ele não tem velocidade suficiente para acompanhar a rotação da Terra. Então a Terra vai continuar rodando na velocidade dela, e aquele objeto que eu troquei de latitude, agora ele vai ficar atrasado, né? Ele vai tender a ficar para trás. A Terra vai girando e ele vai ficando para trás. Se eu pegar um objeto que está aqui, mais perto do Equador, e for mandando ele, né, deslocando ele para latitudes maiores, o que vai acontecer? Ele tem uma velocidade maior do que a necessária para acompanhar a rotação da Terra. Então ele vai tender a avançar em direção à rotação da Terra. Ele está andando mais rápido do que a própria Terra. Então vamos juntar agora as duas coisas, né? O efeito de Coriolis no escoamento do ar no campo de pressão. Né? Então vamos pegar aqui primeiro esse exemplo aqui, ó, tá? A gente está no hemisfério norte e o ar está convergindo para um centro de baixa pressão. Então a gente tinha visto antes que a tendência, no primeiro momento, é que a gente imaginar que escoa como se fosse água no relevo. Tá? Escoaria assim. Ocorre que quando são campos de pressão grandes, assim, de dezenas, centenas, milhares de quilômetros, esse campo de pressão, o que vai acontecer? Quando o ar sai daqui e vem nessa direção, ó, em direção ao centro de baixo, ele vai mudando de latitude. Então ele estava mais perto do Equador, e conforme ele vai se deslocando aqui, ó, seguindo o campo de pressão, o que vai acontecer? Ele quer, né, a tendência, o campo de pressão, sugere para ele, ó, vá para cá, bem aqui, ó, para o centro de baixo, é para cá que ele quer ir. Né? O campo de pressão leva o ar para cá. No entanto, esse ar tem uma certa velocidade de acordo com a latitude que ele estava, né? Então, quando eu desloco agora ele para uma latitude um pouco maior, perceba que eu estou aqui, ó, se eu estou no hemisfério norte, aqui eu estou mais perto do Equador e aqui eu devo estar mais perto do polo. Né? Então, ó, se eu deslocar para cá, eu estou indo em direção ao polo. O que vai acontecer? Essa parcela de ar que sai daqui e quer ir para o centro de baixo, ela vai sofrer uma deflexão. Ela vai defletir para cá. Por quê? Porque ela tende a avançar em relação à rotação da Terra. Lembre que a Terra está girando nesse sentido aqui, né? Então, ó, o ar tende a indo daqui para cá, né? Do Equador para o norte, ó. Nesse caso aqui ele vai defletir assim, ó. E o ar que do outro lado aqui, ó, da minha baixa pressão aqui, ó. Uma parcela de ar que está aqui, nessa posição, ela tende a vir para o centro de baixa. No entanto, quando o ar que estava mais perto do polo vem em direção ao Equador, o que vai acontecer? Ele vai se atrasar em relação à rotação da Terra. Então ele vai defletir para cá. Então o que você vai perceber? É que o conjunto como um todo vai acabar tendo um movimento, né? Se eu pego essa parcela e desloco ela para cá, mais ar que está aqui vem para cá e assim por diante, né? Então, o conjunto como um todo vai escoar em direção ao centro de baixa, mas não é perpendicularmente ao campo de pressão. Vai ser diagonalmente, né? Você vai fazer, na trajetória vai acabar sendo assim, ó, uma espiral nesse sentido aqui, ó. Infelizmente eu não consigo desenhar tão bem, então eu acabei fazendo setinhas retinhas, mas o ideal é que eu fizesse
Assim, o sentido é esse, né? Acho que dá para entender. Que o ar vai escoar em direção ao centro de baixa, fazendo uma curva, assim, uma espiralada, assim, nesse sentido. Esses movimentos de escoamento, né, de convergência, fazendo sob o efeito de Coriolis, né, fazendo essa trajetória espiralada sob o efeito de Coriolis, a gente chama de movimento ou deslocamento ciclônico. E o nome mais geral ainda é que tudo isso daqui, né, todo esse conjunto, né, esse campo de pressão e o ar convergindo dessa forma, a gente chama de ciclone. Mas esse deslocamento aqui é um deslocamento que é ciclônico. Agora, no mesmo hemisfério norte ainda, ó, vamos ver o que acontece numa área de alta pressão. Então, eu tenho aqui um campo de alta pressão, o ar vai tender a escoar do centro de alta pressão para as bordas, né? Ele vai divergir. É isso que a gente espera, que haja divergência. Mas, de novo, o efeito de Coriolis vai fazer com que o movimento não seja perpendicular ao campo de pressão. Ele vai ser, de novo, uma espiral nesse sentido aqui, ó. Agora, isso aqui é para fora, né? É divergente, mas também é espiralado. Bom, vou pegar aqui uma parcelinha de ar aqui, ó, desse trecho aqui, ó. Quando ela vai se deslocando para o norte aqui, ó, está se afastando do Equador e indo em direção ao polo. O que vai acontecer? Vai se adiantar em relação à rotação da Terra. Agora eu vou pegar uma parcela de ar aqui, ó. E ela vai, ó, se afastar do polo, né? Do polo norte e vai estar se deslocando em direção ao Equador. O que vai acontecer? Ela vai se atrasar em relação à rotação da Terra, né? A Terra gira nesse sentido. A parcela está vindo em direção ao Equador, ela vai ficar atrasada. Ela não tem o jeito certo, né? O termo seria dizer, não tem inércia suficiente para acompanhar a rotação da Terra. Ela vai se atrasar em relação à rotação. Então, o conjunto como um todo tem um giro nesse sentido, né? Você entendeu por quê, né? É sempre um problema aqui de inércia, né? Esse é o efeito de Coriolis. Ocorre essa torção aqui no movimento, né? Essa espiral para fora. O nome que a gente dá para isso, para esse movimento, é um movimento anticiclônico, né? Anticiclônico, contrário do ciclone, né? É como se fosse o ciclone para fora, é onde ele tem a divergência. O ciclone é convergência e o anticiclone, divergência. Agora vamos olhar no hemisfério austral, né? Aqui, no hemisfério sul, o que vai acontecer? Ela é exatamente a mesma coisa, só que vai ser simétrico, aparentemente parece que é espelhado, né? Uma alta no hemisfério sul, ela vai girar no sentido oposto à do hemisfério norte. Por quê? A explicação de base é sempre a mesma. Eu pego a parcelinha de ar que está aqui no centro da alta. Ela vai se deslocar, né? Ela tende a se deslocar em direção à borda aqui, ó. Então ela vai ser assim, ó. Ela parte do polo, né? Está mais perto do polo sul e vai em direção ao Equador. Ela vai em direção ao Equador, ela se atrasa em relação à rotação da Terra. E uma parcela de ar aqui, ela vai se afastar do Equador e ir em direção ao polo. Ela vai adiantar em relação à rotação da Terra, né? Vai andar mais rápido do que estava andando antes, né? Em relação à Terra, né? Tem mais inércia do que o necessário pela altitude onde ela está indo, então ela vai avançar. O conjunto todo, então, vai fazer uma espiral para fora nesse sentido, né? Esse é o sentido do deslocamento do ar. Divergente, né? Divergente, mas sob o efeito de Coriolis faz essa espiral.
Então, no hemisfério sul, o anticiclone gira, né? Ó, no sentido anti-horário. E no hemisfério norte, um anticiclone gira no sentido horário. Para completar, um ciclone no hemisfério sul, o ciclone do hemisfério sul, vai ter a mesma coisa, né? Ele vai, uma parcelinha de ar, ó, só para a gente deduzir de novo a mesma coisa. Ó. A parcelinha está aqui, está mais perto do Equador. Quando ela vai em direção ao centro da baixa, ela vai adiantar em relação à rotação da Terra, né? Vai avançar para cá. Vai adiantar em relação à rotação da Terra. E desse lado, ó, uma parcelinha de ar vai se afastando do Polo Sul e indo em direção ao Equador. O que vai acontecer? Vai se atrasar em relação à rotação da Terra. Vai ficar para trás. Então, o conjunto como um todo vai ter um giro nesse sentido. É convergente, né? O ar vem em direção ao centro da baixa, mas vem fazendo uma espiral nesse sentido. É sempre efeito de Coriolis sobre o escoamento convergente ou divergente ao longo do campo de pressão. Pois bem, vou fazer um comentário geral sobre o tipo de tempo que a gente espera, né? Se eu quisesse olhar numa carta de pressão, desculpa, se eu olho na carta de pressão e vejo assim, uma baixa, o que eu espero ter em termos de tempo meteorológico, né? Que tipo de tempo, né? O que eu espero encontrar aqui num lugar onde o ar da troposfera, aqui na porção mais baixa da troposfera, está convergindo e subindo, né? Converge aqui embaixo e sobe, e vai divergir lá em cima. O que eu espero encontrar em termos de tempo meteorológico num lugar onde o ar insiste em ficar subindo, né? Convergindo e subindo? Bom, deve ser um lugar muito propício para a formação de nuvens, né? E precipitação. Um lugar para aviação, por exemplo, a gente vai dizer que é um lugar que reina o tempo ruim, né? Mau tempo. Tá? Do ponto de vista da aviação, né? Para a agricultura, por exemplo, seria outro critério. Não seria a mesma coisa, a gente não diria da mesma forma, mas bom tempo e mau tempo foi, enfim, em função da navegação e da aviação, né? Então, sei lá, uma embarcação, uma caravela, né? Passar aqui dentro, por exemplo, nesse lugar, não deve ser uma boa ideia, né? Porque deve ser um lugar meio tempestuoso, né? Onde o ar converge e sobe, deve haver condensação e precipitação em abundância. Né? Um lugar propício para o tempo ruim para navegação e navegação. E para aviação e navegação. E aqui? Aqui é o contrário, é um lugar onde o ar lá de cima, né, do alto da troposfera, está subsidindo, está descendo, está vindo em direção à superfície da Terra e se espalhando, né, para todos os lados, está divergindo. No lugar onde o ar insiste em descer do alto em direção à superfície, esse ar que vem lá de cima provavelmente já está meio seco, né? Tem pouca umidade, né? Pouco vapor de água, né? Residual ali. Então tende a ser ar seco, frio, e como está descendo, né? Insiste em descer, digamos assim, né? A chance de formar nuvens e tempestades, etc., é muito pequena. Então, aqui no centro, bem no centro da alta mesmo, em geral, reina bom tempo, céu de brigadeiro. Conforme você vai vindo mais em direção à beirada, né? É que você começa a ter mais nuvem, etc. Né? Então, aí a umidade vai aumentando, porque se estiver sobre o oceano, a água do oceano vai evaporando e vai enriquecendo o ar com umidade. Né? Mas bem no centro da alta, normalmente a gente tem céu de brigadeiro. E aqui é o oposto. Né? A baixa a gente interpreta como um tempo tempestuoso, enfim. O centro do ciclone não é um bom lugar para você enfiar aeronaves ou embarcações.
Então, você tem uma embarcação e barômetro, mesmo que você não tenha carta meteorológica nem nada, só com o barômetro você consegue ter uma impressão se você for acompanhando a pressão no barômetro, né, ao longo das horas, você consegue ter saber, né, ter uma ideia se você está indo em direção ao centro de baixa ou indo em direção ao centro de alta, né? Aqui bem no meio aqui do centro de alta era ruim na época da navegação à vela, porque venta muito pouco aqui no meio, né? Aqui venta pouco. Se você estiver mais na borda, venta mais, né? Mas bem no centro aqui normalmente reina a calmaria. Para não aplicar aquilo que a gente estava conversando ali de uma forma mais abstrata e mais simplificada, vamos tentar ver aqui numa carta, né? Tentar não, né? Você vai ver, ó. Aqui tem uma alta pressão, ó. Um campo A, um Azinho, aqui as isolinhas. Aqui não está completo porque falta informação, né? Mas provavelmente isso aqui deve fechar de algum jeito aqui em algum lugar daqui, antes da África, né? Ou perto da África, enfim. Aqui você tem a numeração, tá vendo? Em milibares? Não, professor, não é milibar. Hectapascal. Ah, é mesmo. Então, está aqui em hectapascal, 1000 e alguma coisa, sempre é 1000 e alguma coisa. Nas altas, né? Se você for caminhando aqui em direção às baixas, aí você consegue encontrar valores que são menos que 1000, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está a isolinha de 1000, 1000 hectapascal, né, milibar. E aqui, ó, você vai encontrando isolinhas cada vez de valor menor, ó, 900, 900 e uns tantos, ó, até chegar aqui no centro da baixa. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3 depressões, pressão bem baixa. Aqui também. Aqui tem um ciclone, um belo ciclone bem formado. Eu escolhi esse slide de propósito. Então, quando eu olho aqui o ar no entorno desses centros de baixa que está aqui, o que eu tenho que imaginar? Que o ar tende a vir em direção ao centro da baixa. No entanto, aqui, ó, nesse deslocamento todo aqui, poxa, mas aqui tem uma variação considerável de latitude. Exatamente. Então, para o ar se deslocar aqui, ele tem que andar bastante em termos de latitudes, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter o efeito de Coriolis. Então, o ar que se desloca daqui para cá, e o ar que se desloca daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, vai acabar tendo um movimento em espiral, né? E que a gente chama de ciclônico, né? Um movimento ciclônico ou ciclone. E o sentido do giro qual vai ser? Esse aqui, ó, em direção ao centro da baixa. Vai concentrando aqui? Não, aqui vai subindo, né? O ar vai convergindo em direção ao centro da baixa e vai subindo, vai vindo para o alto da troposfera. E aqui? No centro da alta, né? O ar é um tempo bom, a gente já comentou isso, né? E o ar tende a vir de cima, está vindo do alto da troposfera em direção à superfície, está divergindo sobre o oceano aqui. Essa feição que está aqui é um anticiclone, né, a gente chama. O ar vai girar, né? O ar vai fazer um movimento que não é perpendicular ao campo da pressão. Ele vai, na verdade, fazer um giro aqui. Então, todo este campo de pressão induz o ar a ventar, né? Vai ventar, vai escoar, fazendo um giro nesse sentido aqui, ó. Que é uma coisa curiosa e interessante é que este anticiclone que a gente está vendo aqui, ele é muito persistente. Provavelmente nos 500 anos que a gente fala de história do Brasil, etc., é muito provável que nesses 500 anos, todos os dias e todos os anos e todas as horas, esse anticiclone esteve por aqui, né? Muito pouco provável que não tenha estado. Mesmo que a gente não tivesse
ainda a representação, a medida, a mesma ideia de fazer isso daqui, né, de representar dessa forma. Então, entre o Brasil e a África, você tem esse anticiclone aqui, que fica vai dar um nome dele que tem a ver com a posição que ele está. Né? Está sempre sobre o oceano, com as bordas dele abraçando aqui o Brasil, né? Às vezes um pouco mais, ele cobre mais o Brasil como um todo, assim, às vezes menos, né? Essa oscilação tem a ver com o que acontece com o tempo aqui dentro do continente, mas entre a África e o Brasil, no Atlântico Sul, a gente sempre vai ter esse anticiclone. Então, ele vai ganhar um nome, ele tem esse nome, né? É um anticiclone do Atlântico Sul aqui, né? E no norte também é a mesma coisa, né? Vai ter um anticiclone equivalente a esse, um pouco mais deslocado, mas também sobre o oceano no hemisfério norte. O que acontece? Então, você tem uma tendência de ventar sempre nesse sentido aqui, né? Como tem sempre um anticiclone aqui entre a África e a América e o Brasil, o vento predominante aqui, quase o tempo todo, é um vento que vai deste lado, né? No sentido contrário ao da rotação da Terra. Né? Esse vento persistente, no sentido contrário ao da rotação da Terra, sempre foi muito útil, né, para a navegação, porque os portugueses pegavam carona nesse vento, vindo aqui por aqui, né, pegavam carona e vinham para cá. Então, esse vento é chamado de os ventos alísios, né, que sopram aí nessa borda aqui do anticiclone. A observação dos alísios e a persistência deles é uma observação prática da navegação, muito anterior ao próprio conceito de anticiclone, etc. A gente, na verdade, construiu o conceito de anticiclone, entre outras coisas, outras razões, para dar uma explicação para os ventos alísios. Né? A observação empírica é muito anterior e o aproveitamento disso. E para voltar, para sair do Brasil, aí fazer um outro contorno, né? Fazer um contorno que era para chegar na África, né? Saía daqui e vinha para a África, pelo sul da África, contornando aqui o continente para cima, né? Para o norte. Por que fazer isso? Olha, porque você está aproveitando justamente isso, né? Porque a espiral do vento é nesse sentido, né? Então você está aproveitando esse sentido geral da movimentação aqui do anticiclone. Né? Um outro comentário que eu vou fazer, aqui numa outra aula mais para frente, a gente vai esmiuçar melhor, que é o seguinte: no entorno das baixas aqui, a gente espera encontrar os ciclones, né? É isso que a gente tem. Garanto para vocês que é um mau tempo aqui também, aqui está tempestuoso aqui também. Só que não é só isso que a gente tem uma outra feição desenhada aqui, representada, que é uma linha aqui, ó, parece um rio. Se fosse relevo, eu podia dizer que isso aqui é como se fosse um córregozinho, né? Ó, como se fosse um vale, né? Ó. A água escoa aqui, ó, e cai lá dentro na dolina, né? Como se fosse entrar para dentro da caverna aqui. Na verdade está mudando de nível, né? Está indo para o alto da troposfera. Então, essa feição aqui, que é aqui também tem, se você prestar atenção, ó, né? Tem a mesma forma que as curvas de nível num vale. Né? Isso aqui é como se fosse um rio. E é esse sentido mesmo, a água escoa, o ar escoa, né, em direção a esse cavado aqui e também ao mesmo tempo está indo em direção ao centro da baixa aqui, todo mundo. Isso daqui é chamado de frente. Isso aqui é uma frente. Aqui também é uma outra frente. Aqui é uma outra frente. As frentes são sempre assim, né? Elas estão numa das pontas, né? Nós vamos dar lá no centro da baixa. Né? Como se fosse, por analogia ao relevo, é como se fosse um córrego, né? Um riozinho.
Aqui também. Aqui não tem, mas logo vai desenvolver, vai aparecer. A gente vai ter mais para frente, na outra aula ainda, a gente vai detalhar um pouco mais isso daqui. A frente, né? Tem frente fria, frente quente, etc. A gente vai ver isso aqui um pouco mais de detalhe. Então. E tem finalmente aqui ó, uma outra baixinha, que não está com... bem menos pronunciada, né? Se olhar, poucas isolinhas em relação a esses aqui. Esse aqui é um... vai longe, né? Você olha aqui, para de descer aqui, uma queda brutal aqui da pressão. Aqui é bem menos, né? A pressão mais amena, tá? Uma coisa mais continental. Essa não vai desenvolver uma frente, nada disso, né? Mas ainda assim vai ser uma área propícia a formar bastante nuvem, chover bastante, etc. Aqui uma outra baixazinha no continente. Mas aqui, particularmente, também escolhi essa imagem de propósito, tem uma baixa que está perto do Equador, aqui, mais perto do Equador. E aqui tem um símbolozinho, que é um símbolozinho de furacão. Então, a gente vai tratar, então, na próxima aula disso daqui, né? Além de outros assuntos, mas a gente vai falar disso. Então, esse também é um ciclone, tá? Então, esse é um tipo de ciclone e esses aqui são um outro tipo de ciclone. Mas isso vai ficar para a próxima aula, então. Muito obrigado.